Universidade Federal de Santa Catarina, Centro Socioeconômico, Departamento de Economia e Relações Internacionais. Formação Econômica do Brasil 2. Professor Dr. Fábio Pada dos Santos. Os participantes desse trabalho são Emily, Gustavo, Matheus, Vinícius e Jota. O trabalho trata-se de Olga Benário Prestes, sua origem, sua trajetória, sua vinda ao Brasil, seu relacionamento com Luiz Carlos Prestes e também com o movimento revolucionário no Brasil, dentro do contexto histórico nazismo-comunismo do governo de Getúlio Vargas, além de sua prisão, deportação e também sua morte nos campos de concentração nazista e o fruto de sua coragem. Vamos lá? Olga Gutmann Benário nasceu no dia 12 de fevereiro de 1908, em Munique, na Alemanha, e viria a se tornar uma grande revolucionária e símbolo da resistência comunista e antinazista globalmente, mas principalmente conhecida no Brasil, Alemanha e União Soviética, que são os países por onde ela passou e onde ela deixou uma marca mais forte e mais perceptível na história. Olga era filha do advogado Léo Benário e da socialite Eugenie Gutmann. Olga, portanto, vivia numa família judia, alemã e de classe média. Ela ingressou ainda jovem no movimento comunista em 1923, com apenas 15 anos, e juntou-se à organização juvenil do Partido Comunista Alemão, a KPD, e à Liga Juvenil Comunista da Alemanha, a KJVD. Mas seus pais, que eram pertencentes ao Partido Social Democrata Alemão, eram totalmente contrários aos ideais ideológicos da filha, o que fez com que ela tivesse que se mudar para Berlim com seu então namorado Otto Braun, que também era um militante comunista. Em Berlim, ela passou a atuar nas manifestações dos trabalhadores, que eram muito fortes na época, e ela foi logo inserida no movimento comunista alemão. Nesse período, Olga atuou majoritariamente no combate contra as milícias de extrema-direita que estavam surgindo com cada vez mais força na Alemanha, e principalmente os nazistas, que, enfim, ganhavam cada vez mais relevo. O regime nazista, no caso, era desaprovado em partes por ambos os lados. A direita considerava o regime uma traição ao Tratado de Versalhes, enquanto que a esquerda relembrava os fatos ocorridos na repressão ao levante espartaquista de 1919, em que Rosa Luxemburgo foi assassinada. Então, o conflito entre os dois polos políticos, esquerda e direita, com lutas armadas entre milícias e tudo mais, foi algo que marcou muito esse período sombrio da história alemã e da história europeia no geral, já que isso foi um evento que foi muito forte na Alemanha, mas também se espalhou por toda a Europa, pode-se dizer assim. Enfim, a Olga e o seu namorado Otto foram presos por traição à pátria, mas ela, ao contrário de Braun, acabou sendo solta. Então, depois que ela foi solta, ela se juntou com seus parceiros militantes para realizar, em abril de 1928, um ataque à prisão de Moabit, que é onde o Otto Braun estava preso, com a intenção de o libertar. Após esse ato, Olga passou a ser uma das figuras mais procuradas na Alemanha, com recompensas no valor de mais de 24 salários da época, porque além dos seus atos contra a pátria, ela também era forte defensora do comunismo e, como já citado anteriormente, ela era judia, o que não era visto com bons olhos definitivamente pelo governo da época, que, como todo mundo sabe, tinha fortes sentimentos antissemitas. Enfim, inserida no meio comunista e temendo por sua vida, a Olga fugiu da Alemanha para a União Soviética, onde ela recebeu formação intelectual em teoria marxista e treinamento militar.
Enquanto isso, ela trabalhou como instrutora da seção juvenil da Internacional Comunista e durante a estadia em Moscou, na Rússia, ela utilizava o nome de Olga Sinek. Para compreender o nazismo e o seu surgimento e sua posterior disseminação por toda a Alemanha, é necessário entender o contexto do país e do mundo naquela época. A Primeira Guerra Mundial foi muito prejudicial a todo o continente europeu, causando mais de 10 milhões de mortes e 300 milhões de feridos, territórios devastados e um rombo na economia. Ao seu fim, os derrotados assinaram o Tratado de Versalhes, que os responsabilizava pelo conflito, sendo eles o Império Alemão e o Áustro-Hungria. No tratado, então, estão previstas uma série de medidas punitivas para o pós-guerra. A Alemanha, uma das nações derrotadas, foi obrigada a abrir mão de 13% do seu território, 70% de suas reservas de ferro, 26% das de carvão. O país teve um exército reduzido, sua indústria de armas controlada, assim como a produção de tanques e aviões. Perdeu todas as suas colônias e pagou uma indenização pelos prejuízos da guerra aos países vencedores. Onde se funde a história do nazismo e de Adolf Hitler. O Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães foi o principal vetor do nazismo. No início da década de 20, Adolf Hitler assume a liderança e dá outro nome a ele, Partido Nacional Socialista, ou Partido Nazista. Hitler era austríaco, fato desconhecido por muitas pessoas à época. Nascido em 1889, foi soldado durante a Primeira Guerra Mundial e, ao seu fim, associa-se ao Partido dos Trabalhadores Alemães, assim como muitas outras pessoas, jovens, estudantes, agricultores, soldados, pessoas de todas as classes sociais. Os principais objetivos do partido eram o de união dos alemães, a expulsão de estrangeiros e tornar a Alemanha um país poderoso e com muitos territórios. Hitler e seus aliados tentaram fazer um golpe de Estado em 1923. Por ser o líder do movimento, Hitler foi preso. Em sua biografia denominada Mein Kampf, Minha Luta em alemão, e escrita durante seu tempo na cadeia, no cerne de sua filosofia política, Hitler delineou o antissemitismo, o preconceito e ódio contra os judeus e o anticomunismo, a negação do comunismo de seus seguidores. Aos poucos, o Partido Nazista foi colocando pessoas no governo. Já na República de Weimar, receberam 38% dos votos na eleição para o parlamento em 1932. A partir de então, Hitler tomou o poder por meio de um golpe de Estado e declarou-se presidente, chanceler e o Führer, o líder. Três anos de separação de Braun, em 1934, Olga teve a missão determinada pela Internacional Comunista de vir para o Brasil acompanhar e proteger o revolucionário Luiz Carlos Prestes, brasileiro que vivia exilado na União Soviética após a Coluna Prestes. E na missão, ambos deveriam se passar por casados e viver escondidos no Brasil, com essa identidade de casados e tudo mais, turistas. Mas, enfim, acabou que ambos se apaixonaram e eles acabaram casando de verdade. A Coluna Prestes, também conhecida como Coluna Miguel Costa Prestes, foi um movimento de rebeldia contra o governo de Arthur Bernardes, realizado pelos tenentistas entre 1925 e 1927. A Coluna Prestes ficou conhecida por ter marchado por mais de 25 mil quilômetros e por não ter sido derrotada pelas tropas do governo em nenhum combate durante seu período de atuação. Intentona comunista, Luiz Carlos Prestes e a formação da ANL. Por intentona comunista, entende-se um conjunto de levantes de caráter revolucionário operados por membros do Exército Brasileiro entre os anos de 1935 e 1936, em plena era Vargas. Esses levantes ocorreram em pelo menos 3 capitais do país, Natal, Recife e Rio de Janeiro. Esses militares tinham influência da ideologia comunista e recebiam o apoio do comunismo internacional, cujo centro era a União Soviética, à época liderada por Joseph Stalin. Em março de 1935 foi criada no Brasil a Aliança Nacional Libertadora, organização política cujo presidente de honra era o líder comunista Luiz Carlos Prestes. Inspirada no modelo das frentes populares que surgiram na Europa para impedir o avanço do nazifascismo,
A ANL defendia propostas nacionalistas e tinha como uma de suas bandeiras a luta pela reforma agrária. Embora liderada pelos comunistas, conseguiu congregar os mais diversos setores da sociedade e rapidamente tornou-se um movimento de massas. Muitos militares, católicos, socialistas e liberais, desiludidos com o rumo do processo político iniciado em 1930, quando Getúlio Vargas, pela força das armas, assumiu a presidência da República, aderiram ao movimento. O primeiro levante militar foi deflagrado no dia 23 de novembro de 1935, na cidade de Natal. No dia seguinte, outra sublevação militar ocorreu em Recife. No dia 27, a revolta eclodiu no Rio de Janeiro, então Distrito Federal. Sem contar com a adesão do operariado e restrita às 3 cidades, a rebelião foi rápida e violentamente debelada pelo governo Vargas. A partir daí, uma forte repressão se abateu não só contra os comunistas, mas contra todos os opositores do governo. Milhares de pessoas foram presas em todo o país, inclusive deputados, senadores e até mesmo o prefeito do Distrito Federal, Pedro Ernesto Batista. Após a chamada intentona comunista, Prestes passou a ser pesadamente perseguido pelo governo Vargas e não conseguiu fugir por muito tempo. Em 1936, ambos foram presos, ele e Olga, e após serem presos, Olga anunciou então que estava grávida. Como eles não cooperaram com o governo, como eles não revelaram informações quanto aos seus companheiros e mantiveram-se fiéis à causa, o governo, sabendo que Olga estava grávida e mesmo sabendo que ela era judia, como a gente já mencionou antes, os sentimentos antissemitas, as políticas antissemitas do governo nazista já eram amplamente conhecidos no mundo todo, já se sabia dos campos de trabalho forçado, e a Olga foi enviada para um campo de trabalho forçado. Na prisão nasceu Anita Leocádia Prestes. Devido à forte pressão internacional, a criança, depois de ter um pouco mais de um ano de vida, foi retirada da prisão onde ela nasceu e entregue à mãe de Luiz Carlos Prestes. Após isso, Olga foi transferida diversas vezes entre diferentes prisões penitenciárias, todo tipo de contenimento. Foi submetida a tortura, fome, trabalho escravo e acabou sendo morta na câmara de gás com 34 anos de idade. Olga é até hoje um símbolo de resistência feminista e comunista. Na Rússia, foram tornados públicos recentemente, em 2015, arquivos da Gestapo, que haviam sido confiscados na Alemanha pelos russos em 1945, e tais documentos traziam várias informações valiosas, e dentre elas, a maior documentação era justamente sobre a Olga Benário. Os documentos foram nomeados de Processo Benário e somavam mais de 2.000 folhas. Era nítida a preocupação do partido nazista quando se tratava da Olga. Heinrich Himmler classificou ela como uma comunista perigosa e obstinada à causa. É fato que ela foi interrogada e não comentou nada sobre as atividades contra o Estado, ainda no Brasil, como já mencionado antes. E após a queda do nazismo, ela ganhou ainda mais notoriedade e é vista até hoje como uma mártir do regime nazista, e uma mártir feita pelo regime nazista, uma mártir da causa antinazista, no caso, e sua efígie foi presente em moedas e selos, além de ter seu nome dado a várias escolas, creches, ruas, praças em municípios que pertenciam à antiga República Democrática Alemã. Em 1984, foi feita uma exposição sobre a sua vida na Galerie Olga Benário, em Berlim. E em 2008, em comemoração aos 100 anos de Olga e dos 24 anos da galeria, Anita Prestes, a filha de Olga e Luiz Carlos, inaugurou um memorial que homenageia as vítimas do Holocausto da sua mãe em Berlim. Em 2017, a sua filha, Anita Prestes, selecionou mais de 130 fotografias para exposição permanente no memorial erguido em Porto Alegre, em homenagem ao seu pai, o Memorial Luiz Carlos Prestes, que é obra do arquiteto Oscar Niemeyer. Dentre as fotografias, algumas da Olga Benário, na época de sua prisão no Brasil. Em 2018, Anita Prestes doou a pintura de Olga por Cândido Portinari ao Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Anita Leocádia Prestes nasceu em 1936 em um campo de concentração
na Alemanha, mas após várias movimentações feitas fora de Berlim, Anita foi resgatada com 1 ano por sua avó Leocádia Prestes e sua tia Lígia Prestes, que a levaram para o exílio no México. Apesar de não ter memórias da época em que ficou presa pela política do regime nazista, Anita teve uma infância repleta de angústia por conta dos regimes da época. Somente em 1945, Anita pôde retornar ao Brasil para conhecer o seu pai. Entretanto, o governo ainda os perseguiam. Ela recebia cartas anônimas de ameaças e passou a andar com seguranças. Em 1950, ela foi enviada para Moscou, onde viveu por 7 anos. Retornou ao Brasil já no governo de Juscelino Kubitschek. Anita iniciou outra trajetória acadêmica no Brasil, onde concluiu a graduação em Química Industrial em 1964 e no período da ditadura militar obteve o título de mestre em Química Orgânica em 1966. Perseguida pelo regime militar e indiciada por subversão em 1972, foi condenada e julgada à revelia, sendo condenada a 4 anos e meio de detenção. Escapou da prisão por haver se exilado no início dos anos 70 na extinta União Soviética, onde recebeu o título de doutor em Economia e Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais de Moscou, em 1975. Foi anistiado em 1979 como consequência da primeira lei de anistia no Brasil. Em 1990, recebeu o título de doutor em História Social pela Universidade Federal Fluminense, tornando-se, por concurso público, professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1992, até aposentar-se em 2007. Autora de livros diversos e premiada em Cuba pela publicação de A Coluna Prestes, Anita segue na defesa da liberdade e no resgate da memória da história do país. Justamente essa esperança no futuro foi que, comenta-se, teria sentido falta após assistir à cena de execução de sua mãe na câmara de gás, retratada no filme Olga. Para Anita, não se conseguiu transmitir ali a mensagem que a esperança persiste e que, apesar dos acontecimentos, a luta do país trouxe vitórias. De ti aprendi, querido, o quanto significa a força de vontade, especialmente esse emana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora, ao despedir-me, que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chegue. No entanto, podem ainda acontecer tantas coisas. Momento, manter-me firme e com vontade de viver. Beijos pela última vez. Olga.